Olá, meus irmãos, graça e paz, muito bom dia, Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. É uma grande alegria poder estar com os irmãos nesse dia, podendo aqui trazer uma palavra de testemunho, uma palavra de reflexão da parte do Senhor e de gratidão também sobre tudo aquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. Muito bem, nós somos missionários da Convenção Batista Paranaense, de missões estaduais aqui no estado do Paraná. E o tema da nossa campanha no ano de 2020, a campanha que nós estamos chamando de campanha 2020, é Jesus, esperança que transforma. A divisa, nós temos trabalhado com a divisa de Mateus capítulo 9, versículo 36, a compaixão de Jesus sobre pessoas que estão perdidas, desamparadas e aflitas. No estado do Paraná, nós temos 8 milhões de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Os desafios são enormes, mais de 200 municípios sem o trabalho batista. São muitas as possibilidades, as demandas para que a gente continue avançando com o reino de Deus e com a pregação do Evangelho. Deus tem nos permitido trabalhar já há alguns anos aqui na plantação de uma igreja na cidade de Foz do Iguaçu e também na revitalização, no trabalho de expansão do reino de Deus aqui, com o trabalho missionário através da Convenção Batista Paranaense e de missões estaduais aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Tem sido uma grande alegria poder avançar e saber que nós estamos sendo sustentados, amparados como igrejas como a PIB de Foz, que tem investido em missões ao longo dos anos, de forma prática, direta, que tem amado, que tem sustentado, que tem segurado as cordas, para que eu, juntamente com a minha família, a gente continue avançando com a propagação do Evangelho do Reino de Deus. Então tem sido uma grande alegria a gente avançar com o trabalho de missões estaduais aqui no estado do Paraná. Quero desafiar os irmãos para que avance, para que acredite. Havia muito temor nesse tempo de pandemia sobre uma campanha que seria realizada de forma digital, mas Deus tem sido misericordioso, Deus tem sido gracioso, os missionários têm trabalhado mais ainda, a gente tem expandido, a gente tem ajudado pessoas, a gente tem se colocado na brecha, a gente tem se colocado à frente do campo de batalha para que o trabalho continue avançando para a glória de Deus. E para a glória de Deus também, a campanha de missões estaduais 2020 será uma grande campanha e eu quero motivar, eu quero incentivar aqui a PIB Foz para que continue acreditando, continue estendendo a sua mão de forma generosa e carinhosa para que o trabalho continue avançando. Os irmãos são uma grande bênção do Senhor e a gente sabe que a gente pode contar com os irmãos para que a campanha de missões estaduais 2020 seja uma campanha extremamente abençoada para a glória de Deus. Deus abençoe os irmãos e que nós possamos avançar com a campanha de missões estaduais 2020. Vamos à palavra de Deus nesse momento. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Nós vamos ler ali uma história que talvez seja bem conhecida já por parte dos irmãos. 10 leprosos são curados por Jesus. E o texto em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19, eu estarei fazendo a leitura nesse exato momento. Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa, que você possa abri-la para que nós possamos ler esse texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. Versículo 17, Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar, meus irmãos? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de podermos juntos aqui pensar na Tua Palavra. Pedimos que o Espírito Santo de Deus aplique a Tua Palavra aos nossos corações nesse dia, Senhor. Pai, que em nome de Jesus,
os nossos corações sejam gratos, ó Deus, a tudo aquilo que o Senhor já fez e fará em nossas vidas. Abençoa-nos com a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de pensar os irmãos a partir do texto sobre aquilo que aconteceu naquele dia e como é que nós podemos aplicar o texto aos nossos corações e à nossa vida. Esse tempo de pandemia, em tudo que o mundo está vivendo, a pergunta que surge é, para nós como povo cristão, para nós como povo que serve ao Senhor Jesus, temos motivos para agradecer ao Senhor? Podemos expressar a nossa gratidão em meio a tudo que nós estamos passando, incertezas, insegurança? Existe gratidão em meio ao povo de Deus? E para responder essas perguntas, eu gostaria de olhar para o texto, né? Versículo 11. Indo para Jerusalém, divisa entre Samaria e Galileia. Parece que Jesus aí vai para uma região chamada Pérea. E ali Jesus vai se deparar, versículo 12, com 10 leprosos que ficaram de longe. O texto diz que eles ficaram de longe. Eles acenaram para Jesus de longe. É importante falar um pouquinho do contexto dos dias de Jesus na Palestina naquele tempo, das pessoas que eram doentes, das pessoas que eram retiradas do seu convívio social, da cidade, para viver para o lado de fora da cidade. E era exatamente isso que acontecia. Poderia citar aqui, por exemplo, a lepra, uma doença visível, né, que acaba afligindo a pele das pessoas, e as pessoas começam a ter feridas, as pessoas começam a perder os seus membros, e interessante da hanseníase, a lepra, é que a pessoa ela mantém os seus órgãos internos intactos, e a pessoa começa a perder as extremidades, orelha, um dedo, né, começa a perder o nariz, a orelha. E você imagina aqui que a medicina naquele tempo, ela não tinha tantos recursos como nos dias de hoje. E desde do Antigo Testamento, desde lá do Êxodo, essa doença é uma doença que afligia as pessoas. E ali, como forma de se precaver, as pessoas eram tiradas da cidade. As pessoas não podiam continuar estando contaminadas, para muitos impuros. As pessoas não podiam continuar vivendo, as pessoas não podiam continuar ali no meio das outras pessoas, sem que elas tomassem uma ação para poder tirar essas pessoas do convívio social. Então, assim, além dessas pessoas enfrentarem o problema da doença, a doença, que já era algo difícil por si só, elas tinham que inventar o problema do preconceito, o problema de serem retiradas do convívio social. Eles faziam isso como forma de se precaver, para que as outras pessoas não se contaminassem também, sendo que a lepra, a hanseníase, é uma doença contagiosa, uma doença que pega pelo ar, né? Então essas pessoas, e assim era com muitos doentes, não só a lepra, muitos doentes eram tirados do convívio social e eram colocados para fora da cidade. O texto diz, no versículo 12, que ao entrar no povoado, era bem na entrada, bem no início do povoado, né, ali fora das margens da cidade, Jesus se depara com 10 leprosos. E ali a gente vê que o texto fala também no versículo 12 que havia uma distância. Por quê? Porque um leproso que se aproximasse de uma pessoa sã, ele corria o risco de ser apedrejado. Então esses leprosos, eles se mantinham à distância, eles se mantinham longe, eles ficavam longe. E foi de longe que esses homens gritaram, lá no versículo 13, tem misericórdia de nós. De longe eles gritaram para Jesus. Então você imagina a cena, aquela distância, Jesus entrando no povoado, leprosos sozinhos, longe, gritando para Jesus. E ali, meus irmãos, acontece o primeiro ponto da reflexão, o que eu quero chamar de primeiro ponto, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar. Versículo 14 diz que ao vê-los disse, vão, mostra-se ao sacerdote. Jesus gritou para eles de longe, vão para o sacerdote e se mostram. Jesus ali apresenta para eles um teste de fé e obediência. Apresentem-se ao sacerdote. O sacerdote era um tipo de inspetor da saúde. Ele era encarregado de poder avaliar se a pessoa estava restaurada, curada, se ela estava limpa da doença ou não, desde o Antigo Testamento também.
Então Jesus ele faz exatamente isso. Ele pede aos leprosos que o obedeçam e que vão pela fé. Vão para o sacerdote e se mostrem para que vocês possam voltar para o convívio da sociedade. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz que porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A autoridade de Jesus em dizer para aqueles leprosos, vão, se apresentem ao sacerdote. Vão, vocês serão curados. O poder e a autoridade da palavra de Jesus. E aí, meus irmãos, então, a gente vê que acontece ali algo extremamente importante e que formas diferentes de entender a vida. Porque o que Jesus diz foram para os 10 leprosos. Jesus disse para eles, vão, né? Versículo 14, vão e se apresentem, vão e se mostrem ao sacerdote. E aí o texto do versículo 14 diz o seguinte, que quando eles estavam indo, eles ficaram curados, eles ficaram purificados. Fé, obediência, indo para o sacerdote, ficaram curados e purificados. E aí então, acontece uma coisa que nos chama a atenção, a partir do versículo 15, é que a gratidão, ela aproxima. Versículo 15 diz que um dos leprosos, ele voltou. Ele voltou. Assim como os outros 9 que haviam sido curados, ele volta, versículo 16, dando glória a Deus em alta voz. E aí o que acontece? Esse leproso, ele se prostra com o rosto em terra, agradecendo a Jesus. Então, olha o processo. Jesus estava de longe antes. Agora Jesus está perto. Aquele homem antes não podia tocar em Jesus. Agora aquele homem pode tocar a Jesus. Um milagre talvez até mais poderoso do que o fato de que ele estava curado da lepra, da hanseníase. Aquele homem agora pode tocar em Jesus. E por que esse homem faz isso? Porque ele demonstra gratidão. A gratidão, ela une, ela aproxima as pessoas. Sempre que você demonstra gratidão, você se aproxima das pessoas. Sempre que você está pronto a agradecer, você se conecta às pessoas. Aquele homem não podia continuar a sua caminhada até o sacerdote, ele tinha que voltar para agradecer, ele tinha que voltar para dizer, Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, porque o Senhor me curou. Gratidão, gratidão no coração daquele homem que agora estava purificado, daquele homem que volta para agradecer, ele vai leproso, ele volta purificado. Pelo que nós podemos agradecer ao Senhor hoje. Aquele homem era samaritano. Aquele homem não era um homem do povo escolhido. Ele volta para agradecer. A gente se surpreende às vezes, né? Pessoas que a gente menos espera estão prontas a agradecer e outras que talvez deveriam e não agradecem. Mas pelo que você é grato. Pelo que você é grato. Talvez o que esteja faltando, porque a cura já aconteceu. Talvez Jesus já fez tantas coisas no seu coração e na sua vida, o que esteja faltando talvez, para terminar a história, é gratidão. Gratidão pelas pessoas. Gratidão por aqueles que foram importantes na sua vida, no seu coração. Aquele homem volta para agradecer, aquele homem volta para se prostrar aos pés de Jesus, aquele homem volta para demonstrar gratidão, àquilo que Jesus fez em sua vida. Então, primeiro ponto, ele passa por um teste de fé e obediência. Segundo, gratidão aproxima. Terceiro, ingratidão afasta. Ingratidão afasta as pessoas. Versículos 17 e 18 diz que Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Versículo 18. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Bom, todos foram curados, mas apenas um agradece. A expressão aqui, meus irmãos, de Jesus é uma expressão de decepção.
Mas que decepção! Não foram 10 curados? Como só um volta para poder agradecer? Todos tinham motivos para dar glória a Deus. E aí a gente começa a entender algo que muitas vezes é um processo em nossas vidas, que nós não reconhecemos, mas que precisamos reconhecer. A ingratidão, ela é pecado. A ingratidão é um pecado. E mesmo nós sendo povo de Deus, mesmo nós conhecendo a Jesus, muitas das vezes esse pecado ele pode estar no nosso entorno e até mesmo no nosso coração. E aí então o oposto do fato de que a gratidão aproxima as pessoas, a ingratidão ela afasta as pessoas. A ingratidão ela afasta você até mesmo do próprio Deus. Quantos momentos em nossa vida o Senhor já realizou tantas coisas e nós não fomos capazes de agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer as pessoas que estão ao nosso entorno. Será que o que nós pensamos mesmo é que as pessoas elas têm obrigação? Será que o nosso orgulho ele se sobressai a ponto de nós não sermos capazes de reconhecer o quanto Deus já fez em nossas vidas? O que ficou no ar aquele dia, talvez, foi um sentimento de gratidão. Quando Jesus se decepciona e pergunta, bom, não foram 10? Como um só volta? O texto diz que apenas um, não se achou nenhum outro que voltasse. Não achou nenhum outro que desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, a não ser este improvável. A ingratidão é um pecado contra Deus. Talvez nesse tempo de pandemia, quantas vezes Deus já realizou tantas coisas, milagres que o Senhor está operando na sua vida, mas ainda você não reconheceu. Quarto ponto, fé e gratidão. Versículos 18 e 19, não, Deus, a não ser esse estrangeiro, versículo 19, então ele disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Aquele samaritano curado, que voltou, ele tinha fé e ele tinha gratidão também. Os outros 9, somente fé. Aquele samaritano, aquele homem que volta curado, ele demonstra fé e gratidão. Ele tinha fé e gratidão para poder apresentar ao Senhor. Isso foi visto em seu coração. Agora, meus irmãos, a fé ela não combina com a ingratidão. A fé não combina com a ingratidão. A fé autêntica, a fé plena, é uma vida de gratidão ao Senhor e ao próximo. Tudo estava tão bem com aquele homem agora. A sua carne estava curada, o seu corpo estava saudável e a sua alma também. Ele creu no Senhor Jesus. Ele acreditou no Senhor Jesus. E a gente precisa pensar às vezes, será que muitas das vezes nós não temos demonstrado apenas fé, mas não precisamos atrelar nossa fé à gratidão ao Senhor. Uma fé grata. Grata a Deus, grata às circunstâncias, a tudo o que tem acontecido ao nosso entorno, à nossa vida. Você pode caminhar somente com fé, mas é muito melhor que você caminhe com fé e gratidão. Gratidão a tudo aquilo que o Senhor já operou na sua vida e no seu coração. A plena restauração significa uma alma salva, bem como um corpo sadio. A plena restauração em Jesus é o fato de que Ele nos alcançou. E nós temos vida hoje, nós temos salvação, nós temos paz, nós temos esperança. E como consequência de tudo isso, nós somos gratos. Gratos àquilo que o Senhor já fez. Gratos pelo aquilo que o Senhor está fazendo. Grato por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o operar do Senhor é constante em nossas vidas. 24 horas por dia Deus tem trabalhado. Sabia que enquanto você dorme, Deus trabalha? Preparando o seu dia, preparando as pessoas que você vai encontrar. Como não ser grato, meus irmãos? Como não ser grato? Uma fé que reconhece
cada folha de uma árvore que cai, cada fio de cabelo, que há de fato um propósito eterno em tudo. E nós somos gratos por vivermos nas mãos daquele que é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer muito mais daquilo que nós pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Fé e gratidão. Fé e gratidão. O final da história daquele samaritano é o final de fé e gratidão. Dos outros 9, fé. Fé tiveram, obedeceram, mas fica imaginando você poder viver uma vida inteira caminhando com o Senhor Jesus e você não poder reconhecer nada. E é por isso que nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar esse rumo que a nossa vida está levando, para que nós sejamos gratos. E eu termino perguntando para você que está aí na sua casa, com sua família, pelo que você é grato? Pelo que você pode olhar hoje, pela sua história, pela sua vida, que você pode dizer: Senhor, obrigado, Deus. Gratidão ao Senhor, gratidão às pessoas que você talvez ainda não se manifestou. Pelo quê? Pelo quê? Você pode agradecer o Senhor nesse dia, esta semana, este domingo. O que Deus tem feito na sua casa e na sua família. Que você agora pode dizer: obrigado, Senhor. Gratidão, Deus. Gratidão pela cura, gratidão pela esperança, gratidão pela certeza que nós temos na Tua palavra, por cada detalhe. Gratidão pelo cafezinho, café com leite, pelo pão com manteiga. Gratidão pela mesa, gratidão pela minha família, pelo que você é grato. Eu gostaria de orar por você nesse momento. E depois eu gostaria de aqui expressar a minha gratidão à PIB Foz. Um dos motivos de eu estar aqui hoje é para poder agradecer os queridos e amados irmãos. Vamos orar, meus irmãos? Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Você está agora na sua casa. Eu gostaria que você, primeiramente, antes de nós orarmos, você pudesse ter um momento de reflexão. Pelo que você é grato. Pelo que você pode agradecer o Senhor nesse dia. Eu sei, eu tenho plena convicção e certeza que Deus fez sim algo no seu coração e na sua vida. Pessoal, particular, Deus fez. E eu queria que você agradecesse o Senhor hoje. Que você fosse grato a Deus. Nós estamos num tempo de pandemia, mas há muito a nós agradecermos a Deus. Muito a nós agradecermos ao Senhor. Faça isso agora. Faça isso agora. Feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Pai, eu gostaria de agradecer o Senhor nesse dia, pelas suas infinitas misericórdias sobre os nossos corações, sobre a nossa vida, Deus. Quanto o Senhor já fez, Pai. Quanto o Senhor está fazendo, Senhor. Somos gratos ao Senhor, porque em meio ao nosso corre-corre, em meio às incertezas, Deus, o Senhor tem operado tantos milagres. A Tua providência tem nos alcançado, Deus. A Tua mão poderosa tem nos alcançado. O Senhor é bom, Deus. Em todo o tempo o Senhor é bom. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pelas suas infinitas misericórdias. É a nossa oração nesse dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de usar agora a palavra ao momento de gratidão aos irmãos. Eu conversando com o pastor Rafael, nós estamos agora completando no mês de dezembro, 3 anos. 3 anos de organização daquilo que era a Congregação Batista no Parque Imperatriz, a organização da Igreja Batista Nova Vida. Estamos completando agora, em dezembro de 2020, 3 anos, meus irmãos. E nós podemos dizer em alto e bom som, até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. E a nossa gratidão à PIB de Foz. Aqui mais de uma década tem investido no trabalho missionário, que acreditou em nós, que investiu de forma prática, constante, que perseverou, que acreditou, que nos sustentou, que estendeu até nós as suas orações, e a sua oração se tornou prática na nossa vida, porque hoje nós somos uma igreja e temos trabalhado para que cada dia mais sejamos uma igreja saudável, uma igreja viva, atuante, missionária, que cumpra a sua missão em Foz do Iguaçu. Mas lá atrás a gente tem uma história de uma mãe
a mãe que é a PIB de Foz. E nós somos gratos aos irmãos. E nós queremos hoje aqui demonstrar a nossa gratidão. Houve cura, houve restauração, vidas foram salvas. E eu estou voltando aqui hoje para poder agradecer os irmãos. Obrigado, meus irmãos, por tudo que os irmãos fizeram. Obrigado por poder acreditar em nós, obrigado por investir em nós. Eu posso agradecer também como missionário, que fui dos irmãos, e que sou ainda por meio de missões estaduais, por investir na nossa vida, por sustentar a mim e minha família, por poder iniciar o trabalho ali no Parque Imperatriz, que começou com a célula, com um trabalho bem pequeno, né? Os pioneiros ali que acreditaram naquilo e que hoje é uma igreja. Gratidão a PIB de Foz, gratidão aos queridos e amados irmãos por tudo aquilo que os irmãos fizeram, um trabalho de anos, um trabalho com afinco, um trabalho extremamente sério, um trabalho de dedicação, um trabalho de amor, meus irmãos, e que abençoou hoje a muitos irmãos, né, muitas famílias ali que compõem a Igreja Batista Nova Vida. Então eu estou aqui hoje em nome da minha igreja, que sou o presidente, para poder agradecer aos irmãos por tudo que os irmãos fizeram, né? Louvado seja a vida dos irmãos pelo trabalho que ali se iniciou há mais de uma década, 14 anos como congregação e há 3 como igreja, uma história de quase 18 anos ali, 17 anos que nós estamos completando ali no bairro Parque Imperatriz. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Todo o investimento dos irmãos irá redundar numa eternidade com vidas e almas que se renderam a Jesus. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Obrigado pela oportunidade, pela palavra, pela oportunidade aqui de falar um pouco de missões estaduais e por poder expressar aqui a minha gratidão ao Senhor por tudo aquilo que os irmãos construíram ao longo desses anos, o que hoje redundou numa igreja saudável e que tem trabalhado para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e também toda a sua família. Deus abençoe os irmãos.